Jogos Olímpicos neste ano acontece num país que é a França, que está acontecendo em Paris. A França que na história da igreja, ela é a menininha dos olhos de Deus. Nenhum país foi tão abençoado como a França. Nenhum país foi tão agraciado como a França. Somente na França existe, por exemplo, 3 grandes aparições marianas. Nossa Senhora apareceu em Lourdes, Nossa Senhora apareceu em La Salette e Nossa Senhora apareceu na Rue de Libac, que é Nossa Senhora das Graças. A França teve grandes santos que são modelos para a igreja inteira, como por exemplo o padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney. Como por exemplo a padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Como por exemplo a própria padroeira da França, Santa Joana d'Arc. França, que é a menininha dos olhos de Deus, um país abençoado, agraciado, que Deus fez lá o que não fez em outras nações. E é neste país, nestes jogos, que na abertura houve vários atos satânicos, blasfemos. A começar por uma representação da Santa Ceia, na qual eles colocaram, ao invés de 12 apóstolos e Jesus, 12 travestis. Um Nosso Senhor Jesus Cristo, homossexual, drag queen, para presidir a última ceia. Sobre a mesa colocaram uma bandeja, e naquela bandeja, quando destamparam, havia um homossexual seminu dentro da bandeja, zombando do Cordeiro de Deus, que é a Eucaristia, pintado de um deus chamado Baco, que é o deus da luxúria e o deus da gastrimargia, da gula. Como se não bastasse, eles fizeram um bezerro de ouro para ser adorado, fazendo alusão ao Antigo Testamento, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, e quando desceu o povo havia traído a Deus, adorando um bezerro de ouro. Como se não bastasse, às margens do rio Sena, eles fizeram uma procissão na qual havia as bandeiras de todas as nações, e na frente da procissão um cavaleiro misterioso, um cavaleiro prateado com um cavalo branco e negro, que é, no livro do Apocalipse, tratado como o primeiro cavaleiro que entra na cidade, e este cavaleiro é o símbolo do anticristo. Ele vem num cavalo branco que é a falsa pureza, a falsa paz. Ou seja, eles colocaram o anticristo puxando uma procissão na qual todas as nações estão seguindo. O que é isso? Um ato blasfemo, sacrílego, satânico. O que mais impressiona, meus filhos, nisso não é o ato de blasfêmia, mas é ver o rosto daquelas pessoas. São pessoas que são ovelhas sem pastor. Sem pastor porque abandonaram o bom pastor. Você vê aquelas pessoas e é de cortar o coração, são dignas de compaixão porque elas são apagadas, elas estão em trevas. Trevas que envolveu no dia de ontem a cidade de Paris, porque houve um apagão lá. Como que o símbolo, aquela que se intitula a Cidade das Luzes, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, que se diz a detentora da razão, ontem estava em trevas, porque é assim quando nós estamos longe de Deus, nós ficamos nas trevas. Ao ver isso, o nosso coração deve partir de dor, porque esse povo não ficará impune, eles serão castigados. A ira de Deus, a justiça de Deus recairá sobre os seus inimigos. E a ira de Deus, quando cai sobre os seus inimigos, isso significa condenação ao inferno. E essa condenação não deveria alegrar o nosso coração, deveria nos causar profunda tristeza, e nós deveríamos rezar por eles. Por isso, meus filhos, nós, tomados da compaixão do bom pastor, precisamos rezar pelos nossos irmãos franceses, que abandonaram Jesus e se prostraram diante de Maomé. Abandonaram Jesus e se prostraram diante do anticristo. Que triste. Um país agraciado e abençoado abandonou o Senhor das graças para abraçar o Senhor das trevas. Que triste. Rezemos, meus filhos. Rezemos pelos nossos irmãos franceses. Rezemos por este país que tem uma grande vocação e está resistente, porque não querem se submeter ao bom pastor.